Olá, sejam muito bem-vindos à semana Pão do Seu Jeito Saudável. Eu sou Denise Odahara, nutricionista, especialista em panificação com fermento natural e criadora do método Pão do Seu Jeito. Nessa semana, eu quero te mostrar como que você pode substituir o pão comum de mercado por um pão mais saudável. O pão do seu jeito feito com fermento natural, na cozinha da sua casa. Serão 3 encontros para as pessoas que adoram pão e que realmente querem melhorar a sua saúde. Nesses encontros, você vai ver depoimentos reais de alunos meus que conseguiram mais bem-estar melhorando a sua alimentação e comendo pão, sem deixar de comer aquele pão que faz parte do nosso hábito, que você também, que todos nós gostamos tanto. Mas assim, não é qualquer pão. Eu vou te mostrar qual é esse pão que, feito por você, é melhor ainda. E se eu, gente, não estivesse vendo os meus alunos fazendo o pão do seu jeito saudável na casa deles e me contando sobre essas melhorias, o que tem melhorado a saúde deles, eu também não estaria entendendo muito bem assim como que se consegue isso. Mas olha, eu trouxe o depoimento aqui da minha aluna Eliana. É um depoimento inspirador. Eu peço para vocês ouçam com bastante atenção tudo que ela conta, porque é muito interessante e muito importante para a gente. Então, já tinha experimentado, sim, mais sistematicamente no começo desse ano, por uma indicação, assim, de nutricionista, né? Então, ela me indicou, porque, assim, é tudo por uma questão de eu melhorar minha questão do intestino em função de melhorar a imunidade. Então, no fundo, é assim, ela falou, ó, você tem que desinflamar seu intestino para poder melhorar a imunidade. Não adianta eu te dar um suplemento, uma coisa, que você não vai conseguir absorver. Então, eu fui e adotei isso. Como não dava, assim, eu falei, olha, eu não consigo tirar o pão, porque ela, acho que ela gostaria que eu tirasse o glúten. Eu falei, mas é muito do meu hábito, tal, acho que não sei se isso eu consigo. Ela falou, então vai para o pão de fermentação natural. Então, isso, né, aí foi fácil, aí foi bom, porque eu consegui é, ficar com o meu hábito do pão, mas num pão melhor, que eu acho que é o pão de fermentação natural, e que deu muito resultado, né? No meu caso, acho que eu desinflamei mesmo, mudei meu metabolismo, várias coisas aconteceram, né? Então, nesse processo, assim, melhorei minha alimentação. Claro, não foi só o pão, eu diminui bastante o açúcar também, né? Então, açúcar, bolachinhas, diminui muito isso, né? Então, acho que ficou bem melhor a minha alimentação. E tinha gostado, gostei bastante, adotei, né? Assim, adotei na minha dieta o pão de fermentação natural, achei que valeu muito a pena. Como eu adotei isso, tirei o pão branco, pão francês, e passei a usar só o outro, né, de fermentação natural, às vezes integral, semi, com variações, né? Eu achei que deu bastante diferença. E eu não sei se também, em geral, com grãos, né? Então, mais saciedade, estufamento, eu acho que sim. Mas ela me deu um questionário, né? Acho que pelos meus sintomas, sei lá, intestino preso, gases, né? Um pouco de dor, então. Tudo isso aí ela falou, olha, você está muito inflamada no geral, né? Essa inflamação do intestino. Então, ela falou para eu ajeitar essa questão da alimentação, né? Tanto que eu estou seguindo com ele. E depois, posteriormente, aí quando eu fui ao médico, nossa, ele adorou. Ele falou, não, você está ótima, assim você vai ficar com muita saúde, né? Porque essa coisa da inflamação que acho que é muito motivo de doença, né? Como ele me acompanha há muitos anos, e ele viu que esse ano eu emagreci sem grandes sofrimentos, eu dei essa desinflamada, digamos assim, né? Ele ficou super feliz, falou, não, isso é que assim, que é uma postura
investir em uma medicina mais de saúde e não de doença, né? De você ir atrás da saúde e manter isso do que ao invés da doença. O meu curso, ele te ajudou de alguma maneira? Completamente, Denise. Se não fosse ele, eu não estaria fazendo pão. Nossa, é. Ele foi, o curso é ótimo. Eu contei tudo, toda essa minha historinha para o médico, né? Do pão e tudo mais. Ele achou o máximo. Ele sabia, você fez curso de. Eu mandei tudo para ele, mandei isso, porque às vezes ele mesmo, acho que o médico quer ajudar alguém. E aí a pessoa barra já no pão e não foi com sacrifício. Que aí acho que quando é com muito sacrifício a gente nem consegue fazer, né? Vocês ouviram, gente, como foi a história da Eliana? É assim, é muito importante tudo que ela disse, não? Então fica aqui realmente para a gente uma reflexão, essa oportunidade que a gente tem para a gente poder melhorar a nossa saúde. Bom, e como para tudo nessa vida, a gente precisa dar o nosso primeiro passo, depende da gente. E no encontro, eu vou aqui te mostrar que essa oportunidade de melhorar a sua saúde e das pessoas, né, que você convive, que você ama, está nas suas mãos. E que esse ano 2024 é um ano que pode marcar o início dessa sua jornada nesse universo da panificação com fermento natural. Ah, eu vou. Só mais um aviso. Antes de começar, eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, mas assim, antes, no final desse encontro, eu vou colocar uma senha secreta, tá? E vocês vão colocar essa senha lá na nossa comunidade do Facebook, aquela comunidade exclusiva do Pão do Seu Jeito Saudável. E aí, quem escrever lá a palavra, a senha secreta, vai ganhar o meu e-book da criação do fermento do zero. Ele tem todo um passo a passo para você poder criar o seu fermento. Bom, gente, então, antes de entrar no tema de hoje, do nosso encontro, deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Quem ainda não me conhece, né? Quem não sabe ainda da minha história, deixa eu contar aqui um pouquinho. Eu sou nutricionista, sempre trabalhei como nutricionista e em vários lugares. Hoje eu estou aposentada. E a minha história, né, com os pães, ela começa assim, com as minhas lembranças, ela é muito antiga. Ela começa lá na casa da minha mãe. Eu sou do interior, eu nasci em Presidente Prudente, e é calor lá, né? É lá no interior de São Paulo, perto já do Mato Grosso. E eu lembro bem da minha mãe fazendo pão. Fazendo pão, assim, ela usava fermento biológico, aquele pão caseiro, gostoso, sabe? Ela sovava bastante a massa, passava no cilindro, e isso me traz, assim, uma lembrança muito, muito amorosa, né? Muito boa, uma memória afetiva que a gente não perde nunca. Então, assim, o pão, ele me conectou muito forte. Quando eu comecei agora a fazer pães, com essa lembrança, com aquilo que eu já tinha vivenciado com a minha mãe. Bom, assim, aqui em casa todo mundo gosta muito de pães. Faz parte do nosso hábito, desde o café da manhã, né, o lanche da tarde. Então, assim, ele é muito presente, todo mundo aqui gosta muito de comer pães. E por isso mesmo eu já buscava uma alternativa mais saudável para a gente, ao invés do pão comum. Quando então eu conheci o fermento natural, foi num workshop
com a chefe Mari Hirata. E assim, eu fiquei impressionada, eu fiquei maravilhada mesmo, como que a farinha e a água, né? Como que aquilo virava o fermento e como que aquele fermento transformava aquela massa naquele pão tão saboroso, tão diferente. Bom, aí depois assim do workshop eu passei a consumir conteúdos, né, gratuitos de internet, de várias pessoas que já faziam pão. Só que muitas vezes esses conteúdos eles acabaram me confundindo, porque assim são muitas informações diferentes que a gente recebe e eu já não sabia às vezes bem o que fazer. Depois que eu fiz assim alguns pães para mim, para minha família, e eu, assim, desde o início, eu sempre disse, eu sempre achei, meus pães já estavam incríveis. Toda a minha família já ficou assim, maravilhada, né? Gostou. Os pães estavam sempre deliciosos, eram muito saudáveis. Mas aí eu pensei, né? Eu preciso fazer algum curso para que eles também fiquem bonitos, como esses que eu via, né? Na rede aí social. Então eu passei a começar a fazer cursos. Fui a louca dos cursos dos pães. E é uma coisa que eu sempre gostei, é fazer cursos. Bom, daí assim, né? O que que acontece? É, Quando eu comecei a fazer os cursos, eu vou ser bem sincera, e não é nenhuma crítica para nenhum professor, que com certeza eles me ajudaram bastante naquela época, mas os cursos, teve alguns que eu fiz, eles eram muito longos, eles eram assim, muito compridos, né, com muitas aulas, trazia tantos pães diferentes, que no fim eu não consegui concluir. Uma pena, né? Outros cursos também, eles acabavam assim, não satisfazendo aquela minha necessidade daquele momento. Por exemplo, eu nunca tive uma panela de ferro, eu nunca quis investir em uma panela de ferro por várias razões, mas principalmente por causa assim, o custo-benefício, o valor e o meu medo de lidar com a panela, certo? Eu sempre achei muito cara e depois eu já tinha as minhas preocupações. Ah, ela é muito pesada, e se ela cair no chão, se ela quebrar o piso, né? Se ela cair no meu pé, eu não vou conseguir ficar por muito tempo pondo e tirando, certo? A panela. Então, assim, e era isso. Na verdade, o curso me mostrava fazendo pão na panela. E outros exemplos, né? Um cesto muito diferente que eu também não tinha. Quando o curso falava, às vezes, que estava usando uma farinha importada porque era melhor, porque o pão isso, eu também não queria usar a farinha importada, eu nem tinha muito esse acesso. Então, tudo isso acabou me deixando assim decepcionada um pouco, né, com esses cursos que eu tinha começado a fazer. Bom, daí então, depois dessa fase dos cursos, eu sou insistente, persistente, né, uma característica minha. Eu resolvi começar a testar algumas receitas, mudar algumas coisas em alguns métodos e comecei a fazer teste mesmo. Eu errei bastante, né? Como a gente fala, eu bati a cabeça, errei, mas também eu acertei. E aí eu descobri algumas coisas importantes, né? Eu descobri que a gente não precisa de ingredientes caros, que a gente não precisa de farinha específica, de utensílios muito diferentes, ou mesmo de eletrodomésticos, assim, semiprofissionais, tá? Não precisa. A gente não precisa de nada disso para começar a fazer o nosso pão. E aí, finalmente, eu entendi o que, que eu estava buscando. Mas isso eu conto logo, logo.
Nesse tempo, meus pães já estavam mais gostosos, bonitos, continuavam muito saudáveis, e são esses pães que vocês veem na minha rede social hoje. E daí a minha família, os meus amigos, os parentes, eles começaram a pedir para comprar. Com a propaganda boca a boca, logo eu formei uma clientela fixa. O que, que aconteceu? Essa clientela, meus clientes, meus amigos, né? Eles começaram a se interessar por aprender a fazer. Eles começaram a me pedir para ensinar a fazer o pão, porque eles já estavam viciados no pão com fermento natural. Já não podiam passar sem aquele pão. E o que, que acontece? Muitas vezes a data da fornada não batia com o que eles queriam, a entrega um pouco difícil, não tinha uma padaria artesanal no bairro para eles poderem continuar comprando. E outra coisa, não sei vocês, mas assim, eu gosto de economizar. Então, a questão do custo para a gente fazer um pão e a gente comprar, o preço que a gente paga por comprar, é bem diferente. Claro que estão embutidas muitas coisas ali, que é o trabalho do padeiro, mas é uma economia considerável para quem quer comer todos os dias o pão com fermento natural. Bom, isso a gente também pode falar um outro momento. Bom, o fato é que eu comecei a ensinar. E que delícia é ensinar aquilo que você ama fazer. Eu adoro falar, eu adoro explicar, eu adoro mostrar, ver como a massa se transforma, ver os alunos conseguindo o resultado. Gente, é assim, não tem preço. Os olhos realmente brilham, o coração fica com uma alegria, uma gratidão imensa. Tem alunos que nunca tinham feito pão, que não sabiam nadinha sobre levain, sobre fermento natural, mesmo sobre a massa. E eles começaram, eles conseguiram. Quer uma satisfação assim melhor, uma alegria maior para quem ensina? E daí os alunos voltam contando os resultados. É de brilhar os olhos, né? É de deixar o coração da gente muito, muito feliz. Eu realmente, eu vibro quando eles contam o que eles estão fazendo, os pães que eles estão fazendo. E foi isso que eu entendi que eu estava buscando. Esse sentimento tão gratificante de saber que eu estou espalhando saúde. E é muito bacana tudo isso, muito mesmo. Isso não tem preço. E, nossa, eu me encontrei fazendo pão. Adorei a experiência. Kiko, olha, muito feliz de ouvir isso, muito, é gratificante isso. Porque você tem o dom mesmo, você tem o dom de fazer, você tem o dom de ensinar, não é todo mundo que tem esse dom, não. Então, eu que agradeço pela oportunidade de ter participado do seu curso, né, e ter conseguido, né? Fico muito feliz também comigo de ter conseguido, né? Claro. Ah, obrigada. Nossa, estou muito feliz mesmo. Eu falo, eu acho que é uma realização a gente
fazer o próprio pão, pão saudável, assim, eu gosto. Um orgulho, né? É que o meu curso, ele te ajudou de alguma maneira? Completamente, Denise. Se não fosse ele, eu não estaria fazendo pão. Nossa, ele foi, o curso é ótimo e eu acho que dá toda a base mesmo, é só a gente seguir, a apostila está ótima. Eu tenho vontade de uma hora fazer a outra aula do rústico, né? Pelo primeiro eu achei que já foi muito bom, tanto que eu faço, né? Estou fazendo Você o curso, eu estou consegue fazendo fazer. pão. Não, você foi ótima, né? Eu acho que vale a pena. É gratificante para mim É, também. Foi por isso que eu, Denise, resolvi tirar do sonho o meu método Pão do Seu Jeito, que é baseado em 5 pilares simples que te levam até o pão com fermento natural saudável, que vai fazer você melhorar de saúde e espalhar saúde também para quem você ama. E é isso que me faz feliz, faz meus olhos brilharem quando eu vejo as pessoas consumindo esses pães. Todas as vezes que alguém me conta que venceu o medo, que achava que não conseguiria, mas que foi lá e fez, e que melhorou os seus desconfortos, diminuiu a sua azia, melhorou os sintomas da inflamação, a inflamação está controlada, a glicemia controlada. Gente, eu tenho certeza aí que eu tenho vontade, mais e mais vontade de continuar ensinando. Meu objetivo é ensinar 10, 100, 1000, 1 milhão de alunos. Porque vocês imaginam o impacto que essa comunidade, né, que essa rede, que essa corrente pode causar. Uma corrente do bem. Claro que eu bem sei que não é somente sobre pão, que a saúde, a melhora da saúde, envolve mudanças de muitos outros hábitos. Mas dê o primeiro passo. Continue comendo aquele pãozinho que você gosta, sem sofrimento, e depois outros hábitos vão sendo incorporados na sua rotina, outros hábitos saudáveis, eles vêm, e eu acredito nisso. É bastante interessante. E agora eu trouxe também a Rose para deixar umas palavrinhas aqui. Vejam só a história dela. Eu faço a minha dieta, eu faço a minha comida, eu tento seguir a risca, eu tento fazer o melhor, mas não é a minha paixão cozinha. Nunca foi. É difícil para mim, porque é o que eu estou falando, cozinha não é o meu ponto fraco, assim, forte, vamos dizer, né? Eu não estava com muita coragem. Mas aí eu falei, é bom, porque aí sempre eu vou ter esse pão. Tudo que é novo, né, dá insegurança, né? E a gente quer muito que dê certo, não é? Eu enfrentei, Certo. não pensei. Todo mundo pode, todo mundo consegue, né? É uma alegria, é muito bacana. Como tudo na vida, que é um desafio. É muito legal, né? Todo mundo comer, todo mundo, aquela briga para comer o pão. Estava orgulhosa de mim. Porque eu tô te dizendo que cozinhar, fazer coisas na cozinha não é a coisa que me fascina. Mas como era uma cuidar de mim, eu falei, não, eu vou. Não é, quer dizer, eu venci uma coisa que não é um prazer e está sendo legal. Priorize. Se é saúde para você, arrume um tempo e corra atrás. E vence os obstáculos, porque às vezes não é o que você mais quer. Mas se a pessoa não estiver bem, ninguém vai estar, ela não vai conseguir estar bem com ninguém. Então, se priorize. Então, agora sim, vamos começar oficialmente o tema de hoje, que é a grande oportunidade que só você tem para melhorar a sua saúde e a saúde de quem você ama também. Então, de início, eu já quero te dar algumas dicas
e te falar por que que esse mundo da panificação com fermento natural, por si ela já é uma oportunidade. Primeiro, qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que ela não saiba nada sobre panificação, sobre levain, fermento natural. Sem utensílios domésticos caros, só com o que você tem na sua casa, tudo que você tem na cozinha da sua casa, com o que você tem aí. Não precisa de farinha importada, farinha cara, muito menos de pensar em equipamentos industriais. E eu já te falei que eu tenho alunos que nunca fizeram pão na vida. Nunca. Vocês lembram da Adriana que eu mostrei, que vocês conheceram agora há pouco? É uma. E o que é, então, o pão com fermento natural? O que ele tem de diferente dos pães comuns de mercado e da padaria? Bom, é isso que eu quero que você entenda. Mas eu nem vou me estender muito em muitas desvantagens do pão comum. Eu vou falar somente de algumas desvantagens mais conhecidas, mais comuns e muito fáceis de vocês visualizarem, perceberem. Por exemplo, os conservantes, aditivos, melhoradores, emulsificantes que os pães comuns apresentam, o alto teor de sódio, de açúcar, presença de gordura não saudável, além do baixo valor nutricional. Tudo isso gera um grande potencial para intolerância, sensibilidades, ele tem um impacto negativo na saúde digestiva. E mais uma dica importante, um lembrete. Pães de mercado são produtos ultraprocessados. E o que é o produto ultraprocessado? Justamente, ele tem, lá no rótulo você já vai ver, ele tem uma lista de ingredientes muito extensa de ingredientes que você não conhece, que só a indústria pode colocar. E daí você vai pensar, bom, o pão caseiro é uma opção, é uma boa opção para substituir o pão comum de mercado. Claro que qualquer pão caseiro sim, vai ser sempre melhor do que um pão industrializado. E aí você vai me perguntar, mas Denise, então por que eu vou escolher fazer o pão com levain? Então, primeiro, vamos lá. O que é o levain? O levain é simplesmente a mistura da farinha e da água que, em contato com o ar, vai fazer com que os micro-organismos que estão na farinha, na água, no meio ambiente, eles estão presentes em tudo isso, eles vão agir, eles vão começar a agir e começa um processo de fermentação natural. Eu quero falar agora com vocês dos benefícios da fermentação natural. Uma melhor absorção dos nutrientes. O levain, ele auxilia na proliferação dos probióticos benéficos ao intestino. Como isso acontece? A acidificação, ela estimula a fitase, que é uma enzima que degrada o fitato, que é uma substância que prejudica a absorção dos nutrientes no nosso intestino. Ou seja, o que nós chamamos de biodisponibilidade, que é o aproveitamento das vitaminas e dos minerais, melhora. Quanto menos toxinas, lógico, forem absorvidas pelo nosso intestino, o corpo sempre terá mais saúde. Outro benefício, a fermentação natural, ela altera a estrutura dos carboidratos para amidos mais resistentes. Então, eles não causam picos de índice glicêmico, ou seja,
o pão com fermentação natural, ele tem baixo índice glicêmico e ele aumenta também a sensação de saciedade, por isso ele pode auxiliar na perda de peso e também acaba sendo indicado para quem é diabético, quem tem diabetes tipo 2. A fermentação natural, ela auxilia na digestão. A ação das leveduras e dos lactobacilos durante a fermentação longa, ela promove um tipo de pré-digestão dos carboidratos e do glúten. E a liberação do gás carbônico acaba ocorrendo durante todo o processo de produção do pão. O pão fica mais leve, ele não causa desconfortos, aquela sensação de azia, de inchaço, de fermentação pesada. Consumir os alimentos fermentados é muito importante, porque 70% do sistema imunológico ele está presente no intestino. Então, ou seja, a gente cuidar da microbiota intestinal, nós estamos cuidando da nossa imunidade. Existe também, vamos dizer, a quebra do glúten durante o processo da longa fermentação que nós falamos agora há pouco. E isso é favorável a quem tem alguma sensibilidade ao glúten. O glúten, ele é uma molécula grande e durante esse processo acaba sendo degradado em moléculas menores que vão chegar ao nosso organismo. Sobre tempo de conservação, o pão com fermento natural, ele pode ser armazenado por mais tempo que os pães feitos com fermento comum, por causa da grande concentração dos ácidos orgânicos, que são produzidos pelas bactérias e pelas leveduras do levain. Por quê? Porque eles impedem que os fungos, as bactérias, elas cresçam e aí embolorem o pão. Então, assim, em temperatura ambiente, nós sabemos que esses pães, eles se conservam bem entre 4 a 7 dias, se bem embalados, né, bem protegidos. Aí eles têm a sua umidade conservada. Eu recomendo sempre o congelamento. Todos os pães ficam muito bem congelados e depois, sabendo fazer o descongelamento correto, você tem um pão fresquinho como aquele que acabou de sair do forno. O sabor de um pão com fermento natural é diferenciado, é único, complexo, aprimorado, é rico de notas e ele pode ser mais ou menos acético, dependendo da sua preferência. Ele tem uma textura diferenciada, uma casca crocante por fora e um miolo macio por dentro. Os alimentos fermentados, eles auxiliam também na prevenção e no tratamento de muitas doenças, como alergia, eczema, asmas, dermatite, diabetes tipo 2, pressão alta. E se você pesquisar, você vai encontrar estatísticas dessas doenças relacionadas às inflamações de intestino, de sensibilidade ao glúten, você vai ver que vem aumentando a cada ano. Isso acontece por causa do processo de fabricação do pão, que ele foi muito alterado pela indústria alimentícia ao longo desses anos. O pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo todo. E não sei se vocês já viram, mas existem muitos documentários, muitas séries que tratam sobre esse assunto. Vale muito a pena. E tem também 2 séries da Netflix, gostei muito, eu recomendo que, se você ainda não assistiu, que assista. É o Cooked, do Michael Pollan. No episódio, tem 4 episódios, né? Água, terra, fogo, no episódio ar. É muito, muito interessante você ver toda essa história do pão de fermentação, né? Do pão artesanal.
E também tem a última série, Como Viver até os 100. Maravilhosa também, que mostra os lugares no mundo, 5 lugares no mundo, onde as pessoas vivem mais, que têm mais longevidade. E os hábitos, né, alimentares e outros hábitos delas, inclusive um dos lugares que é na Itália, o pão com fermentação natural, como ele é importante para isso. E vou também deixar um alerta, atenção aos pães industrializados, que muitas vezes vem no rótulo fermentação natural. Vocês acham que é o mesmo processo de fermentação natural nosso? Não, tá? Então, assim, é um assunto também um pouco vasto, mas esse termo fermentação natural acaba sendo aplicado indevidamente, ou se ele pode ser aplicado nesse caso, mas não é o nosso pão com fermentação natural artesanal, esse que nós estamos falando, com todos esses benefícios. Eu vou insistir aqui para você dar esse primeiro passo, fazer o seu próprio pão com fermento natural, que é melhor para a sua saúde, para o futuro da sua saúde. Não precisa ficar esperando ter sintomas para começar a pensar na saúde. Falando agora aqui como nutricionista, tá bom? Ser saudável é sempre a melhor escolha se você quer ter longevidade, ter equilíbrio, viver bem. É o mais importante. Então, espalhar saúde com um pão saudável feito por você é o caminho, é a sua melhor escolha. Bom, eu quero resumir para vocês agora, então, o que a gente conversou até esse momento. Vamos lá. Saúde. Saúde em primeiro lugar. Se você se preocupa com isso, começa a investir, dê o seu primeiro passo, aproveita que o ano está só começando. E o que eu acho realmente mais importante para mim é a satisfação de comer o seu próprio pão. É poder presentear amigos, presentear a família, fazer parte da população que vive mais, que consome esse alimento. É ter mais saúde, é poder se conectar com os filhos, ensinar os filhos a fazerem o pão também, evitar desconfortos, né? Desconfortos gástricos, estar espalhando saúde. Isso realmente para mim é o que eu acho que mais importa. Bom, gente, é muita novidade, né? Mas é novidade boa, novidade que faz bem para a gente, certo? E o que eu quero que vocês então guardem desse encontro? Vamos lembrar que o pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo todo. Ele faz parte de diversas refeições com a família, com os amigos, ele está sempre presente na mesa. Ele traz muita memória afetiva. Então, por isso, eu te convido, vamos fazer o pão do seu jeito. Bora fazer pão. Muitas vezes, as pessoas, elas deixam de consumi-lo, né? Deixam de consumir o pão, porque elas sentem aqueles desconfortos, inchaço, azia, quando consome os pães. Porque o glúten, ele é uma molécula grande e ele pode ser inflamatório, mas é quando ele é consumido nos produtos industrializados, quando ele não foi bem processado, quando ele não é bem processado. Guardem isso. Daí eu te apresentei também a substituição ao pão comum de mercado. Eu te apresentei o pão com fermento natural, que preserva muito mais a maciez, o sabor,
e ao contrário do pão sem glúten. O pão sem glúten, não que ele seja ruim, tá? Mas ele é indicado para as pessoas com doença celíaca. E aí ele tem muitas vantagens, as vantagens do pão sem glúten. E eu falei também das vantagens que o processo de fermentação natural traz e que daí você não precisa parar de comer aquele pãozinho que você tanto gosta. Então, aquelas vantagens, ele tem melhor absorção de nutrientes, baixo índice glicêmico, ele auxilia na digestão, ele não causa desconfortos abdominais, os inchaços, ele é favorável a quem tem alguma sensibilidade ao glúten, ele tem maior tempo de conservação, o sabor, que é um sabor diferenciado, muito complexo, incomparável, e ele também auxilia na prevenção e no tratamento de algumas doenças. Mas o principal para mim, o que eu acho realmente importante, é a satisfação que você tem de fazer o seu próprio pão. E como eu já sei que tem muita gente pensando, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu vou lá e compro, pronto. Eu já quero te adiantar, já vou te falar que você fazer o seu pão é a melhor coisa. Mas a gente vai conversar isso, vai deixar isso para a conversa de amanhã, para o nosso papo de amanhã, tudo bem? Você vai saber amanhã as maiores vantagens de você fazer o seu pão em casa. Ah, lembrei. A palavra secreta, vocês lembraram? Que eu prometi no início. A palavra secreta que eu falei lá no início para vocês escreverem lá na nossa comunidade é garapa, tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá. Vamos ativar, vamos movimentar a nossa comunidade, é exclusiva a nossa comunidade lá no Facebook. E escrevam lá, garapa, e você vai receber o meu e-book, A Criação do Levain do Zero, com todos os passos. E então, enquanto você fica aí tentando adivinhar o que eu vou falar amanhã, o que vai ser a nosso bate-papo de amanhã, eu também quero te pedir, me diz aí o que você achou do nosso encontro, comenta sobre o que você aprendeu, comenta lá no nosso grupo, na comunidade do Facebook, tá bom? Quero ouvir vocês, deixem suas dúvidas, seus comentários, e eu prometo que eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Mas eu quero ouvir realmente, né? O que você achou, o que você gostou, comenta lá para mim, tá bom? Então, um abraço, muito obrigada por estarem aqui comigo, por a gente poder ter essa conversa, e eu te vejo amanhã, tá bom? No nosso próximo encontro. Um beijo de coração, abraços.